E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre liderança, um assunto que sempre cai nas provas também, dentro de gestão de pessoas e muitas vezes até destacado no edital como um assunto à parte. Quando a gente fala de liderança, a gente tem que conhecer um pouquinho primeiro sobre hierarquia e autoridade, para depois a gente entender melhor liderança. E aí eu até coloquei peraí, só um minutinho, galera. Eu até coloquei uma imagem aqui, né, retratando essa coisa da hierarquia, da autoridade e da liderança, né? Aqui a gente tem em cima o chefe, né? Abaixo os gerentes, logo abaixo, né, os subordinados desses gerentes e logo abaixo o resto, né? Então a gente ilustra muito bem, né, o fato de que na prática, né, infelizmente a gente está acostumado com isso, de a porrada vem descendo, né, e a sujeira fica toda acumulada aqui embaixo. Não deveria ser assim. Um líder de verdade, ele repassa a pressão que ele recebe, as metas, os resultados, ele cobra, mas ele também contribui para que as pessoas atinjam esses resultados de forma positiva, como a gente vai ver aqui no decorrer da explanação. Então, quando a gente fala de hierarquia e autoridade, a gente está falando, né, o que é hierarquia? Hierarquia é aquela sequência lógica de quem manda em quem. E, óbvio, né, as pessoas que estão numa posição hierárquica mais elevada tem maior autoridade sobre as outras pessoas. Muitas vezes o processo decisório ele é centralizado na cúpula da hierarquia. O que isso significa? Que as decisões são tomadas apenas por quem está lá em cima, né? Apenas por diretores, presidentes de empresa, etc. Em outras organizações, existe a descentralização da autoridade. Isso é, as pessoas podem tomar decisões com uma certa autonomia. Então vamos ver aqui os conceitos iniciais. Quando nos referimos a hierarquia e a autoridade, nos referimos à tomada de decisão, principalmente por parte de uma organização, independentemente de sua finalidade, se ela é lucrativa ou não, sempre vai ter hierarquia. Na maioria das vezes, devemos obrigatoriamente levar em consideração o planejamento estratégico adotado por essa organização. Por que levar em consideração o planejamento estratégico? Existem 3 níveis de planejamento: estratégico, tático e operacional. O nível estratégico ele é feito pela cúpula da organização a longo prazo, colocando aonde a organização pretende chegar. Então, por exemplo, queremos ser líder da América Latina em 5 anos. Isso seria a visão da organização, a visão estratégica. E aí, então, o planejamento estratégico vai colocar todos os recursos e o que deve ser feito para atingir essa visão. O planejamento tático é cada departamento definindo o que tem que ser feito para que todos juntos atinjam esse nível estratégico. Esse nível tático do planejamento é feito por cada gerência a médio prazo, porque aí dá tempo, né, de avaliar dentro dos médios prazos se está sendo executado aquilo que foi determinado, para que todos os médios prazos vencidos façam com que a empresa atinja o seu nível estratégico. Só que cada departamento é constituído de pessoas, isoladamente falando, e essas pessoas então precisam de um planejamento de curto prazo, chamado de planejamento operacional. Esse curto prazo geralmente é de 1 semana a 15 dias, onde sempre há uma revisão constante desses planejamentos para que, ao acompanharmos o resultado de cada indivíduo no nível operacional, a gente venha a garantir de que o departamento atinja o nível tático a médio prazo. Todos os médios prazos atingidos dos níveis táticos de cada departamento fazem com que a empresa atinja o nível estratégico no longo prazo. E a hierarquia e a autoridade ela é proporcional ao nível de planejamento adotado. Quanto maior o nível de planejamento, maior a hierarquia e a autoridade necessária para sua definição. Quanto menor o nível de planejamento adotado, menor a hierarquia e a autoridade. E aí, com isso, a gente tem essa coligação do planejamento estratégico com os níveis de hierarquia e autoridade no ambiente organizacional. Vamos ver algumas questões já sobre isso para a gente dar continuidade na parte teórica. Organizações que adotam cultura individualista têm como principal forma de controle o controle externo. Questãozinha chata, né? Mas e aí? Organizações que adotam cultura individualista teriam como principal forma de controle o controle externo. Questão errada. Se a cultura é individualista, o controle é interno. Né? Mesmo porque, como é que a gente vai adotar um controle externo, isso é, de fora da empresa, numa cultura individual? Se essa cultura é individual, é tudo em função do que ocorre dentro da empresa. Se a cultura fosse coletiva, recebendo influências do mundo à sua volta, poderíamos dizer que também existiria o controle externo, mas o controle interno ele jamais vai deixar de existir.
seja numa cultura individualista, seja numa cultura coletiva. Outra questão, na classificação do clima organizacional quanto à relação com o futuro, as organizações são classificadas em adaptativas e não adaptativas. Essa é uma questão de interpretação, gente, porque olha só, se a gente está falando de futuro, são coisas que ainda não aconteceram. Eu não tenho como me adaptar ao futuro, eu tenho como me adaptar ao presente, não ao futuro. Quando a gente fala de futuro, a gente fala de reações. Então, quer dizer, em relação ao futuro, a questão ela estaria errada, porque se trataria então de organizações proativas, se antecipam ao futuro, ou reativas, né? Deixam o futuro acontecer e reagem em relação ao que ocorre quando esse futuro se tornar presente. Mas aí você procura reagir a esse futuro que ainda virá. Adaptação e não adaptação levam em consideração informações do presente e do passado. Reação e proação levam em consideração o futuro. Questão errada. Outra, ao se comparar a cultura organizacional predominantemente entre os japoneses e as dos norte-americanos, verifica-se que ambas valorizam muito a hierarquia. A gente já trabalhou essa questão em aulas anteriores, mas ela se repete aqui porque faz parte do contexto novamente. E realmente, como a gente já viu, no Japão e nos Estados Unidos a questão da hierarquia ela é muito forte, ela é muito predominante, ela é muito respeitada, por sinal. Sendo assim, questão correta. Pois bem, quando a gente fala então de hierarquia e autoridade, tem aquela relação com os níveis de planejamento que eu expliquei agora há pouco. Então, recapitulando isso agora de forma teórica, usando o linguajar que costuma cair nas provas. O planejamento organizacional pode ser dividido em 3 níveis, né? Estratégico, tático e operacional. No nível estratégico, é aquele que geralmente é executado com uma visão mais imediata, isto é, mais a longo prazo, e dada a sua natureza e seu grau de importância para a organização, representa um impacto mais amplo, profundo e duradouro sobre a mencionada organização. E isso é definido pela cúpula, né, a longo prazo, como eu falei anteriormente. Nível tático. O principal objetivo do planejamento tático é o de traduzir as decisões estratégicas em ações efetivas. Porque o planejamento estratégico, gente, ele levanta muitas informações, mas fazer estratégia mesmo é muito pouco. Ele tem uma visão ampla das estratégias que serão adotadas. O detalhamento das estratégias vem no nível tático, feito por cada gerente, né, a serem implementadas pelos mais diversos setores da organização. Dessa forma, o nível tático tem o seu foco mais específico. Né? No nível tático, existe um menor nível de incerteza para a tomada de decisões, mesmo porque ele detalha mais as estratégias que serão adotadas e isso diminui substancialmente o nível de incerteza. E no nível operacional, né, os esforços são direcionados para cada processo ou projeto da organização. São aplicadas em setores específicos e apresentam impactos limitados, né, a cada pessoa. E aí, caso a pessoa erre, né, ou não contemple, não consiga preencher tudo que foi planejado para aquela semana, dá tempo de corrigir. Para a semana seguinte, a gente joga os objetivos que deveriam ser atingidos na semana seguinte e o que faltou da semana anterior. E feito esse acompanhamento contínuo, como eu falei, todas as pessoas atingindo o seu nível operacional fazem com que a organização atinja o seu nível, os departamentos atinjam o seu nível médio, o seu nível tático e a médio prazo. E todos os níveis táticos atingidos a médio prazo fazem com que a organização atinja o seu nível estratégico. Isso, inclusive, galera, foi tema da redação da prova do MPU em 2010. Era para o candidato explicar essas diferenças dos 3 níveis de estratégia, estratégico, tático e operacional, e ainda correlacionar com a Copa de 2014. Então, correlacionando a questão da hierarquia e autoridade com a Copa de 2014. No nível estratégico, é o país conquistando ser sede da Copa do Mundo, a geração de divisas, a valorização da marca Brasil lá fora, o aumento do turismo. No nível tático, o que cada cidade sede deveria fazer para tornar real o estratégico? A infraestrutura aeroportuária, a reforma dos estádios, hotéis, locomoção das pessoas. E no nível operacional, o que cada indivíduo deveria aprender para se beneficiar dessa época de Copa do Mundo? O que cada garçom, o que cada taxista deveria aprender, uma nova língua, por exemplo, etc., para poder se beneficiar desse momento. Se o candidato tivesse explicado essa diferença, que a gente acabou de ver agora, citando esses exemplos, seria nota 10 na redação em relação ao desenvolvimento do tema. E quanto maior o nível de planejamento, maior a hierarquia e a autoridade,
e há necessidade de lideranças mais efetivas. Aqui uma outra imagem bem interessante, né, mostrando uma realidade, infelizmente. Aqui a gente tem, né, o gerente de RH, o gerente de marketing, o gerente de logística, o gerente de comunicação, todo mundo discutindo, né, de braços cruzados o que tem que ser feito. E só está o Zé trabalhando. Então, quer dizer, isso é o que a gente percebe, né, na maioria das organizações. Muito cacique, muita hierarquia, muita autoridade e pouco índio, né? Então, seria interessante uma reversão desse quadro, né? Menos pessoas mandando e mais pessoas executando. Ou melhor, numa tendência moderna, as pessoas que mandam também executam, né? Também metem a mão na massa e acabam trabalhando naquele esquema das chamadas equipes autogerenciadas. Pois bem, na hierarquia autoridade, então, a gente viu agora no comecinho que é importante estabelecer quais são as hierarquias e autoridades das pessoas que impactarão no processo decisório. O processo decisório é um assunto que as bancas gostam de explorar bastante e principalmente quanto às suas etapas, né? Como ocorre o processo decisório das hierarquias, das lideranças. Primeira etapa, então, do processo decisório, análise e identificação da situação. A gente precisa parar tudo e percebermos o que está acontecendo. Ao analisarmos a situação, então, em detalhes, levantando dados, né, sobre a situação, vamos para o segundo passo, que é o desenvolvimento de alternativas. O que eu posso fazer em relação aos dados que a gente acabou de levantar? E aí vamos imaginar que nesse desenvolvimento de alternativas a gente definiu que 4 possíveis caminhos podem ser executados. Terceiro passo, então, comparar essas alternativas. Qual é o melhor caminho? Qual é a melhor estratégia? Qual é aquela mais lucrativa? Qual é aquela que leva menos tempo? Qual é aquela que gera maior qualidade? Qual é aquela que vai gerar um maior conforto para as pessoas atuarem executando aquilo que vai ser determinado? Assim que a gente compara, vem o quarto passo, que é classificar os riscos de cada alternativa. Qual pode não dar certo? Quais possíveis falhas podem ocorrer em cada uma dessas alternativas? Quais são os gaps? Né? Os gaps são as lacunas que cada alternativa pode deixar. E aí, então, a gente vai para o quinto passo, que é escolher a melhor alternativa depois de ter avaliado, né, os riscos e os seus aspectos positivos. Escolhemos a melhor alternativa, vem o sexto passo, executar e avaliar se realmente foi a melhor alternativa que poderia ter sido escolhida. Não sendo que sirva de exemplo para a empresa não seguir mais aquele tipo de caminho. Sendo a melhor alternativa, procuraremos melhorá-la, né, sempre que uma situação parecida ocorrer novamente. Percebe que essas etapas do processo decisório não é só no ambiente organizacional. Na nossa vida pessoal, a gente segue essas etapas também, só que de forma intuitiva. Né? No ambiente organizacional, isso acaba sendo feito propositalmente. Bom, como eu falei então no início, né, a questão da tomada de decisão ela pode ser centralizada ou descentralizada. Uma tomada de decisão centralizada é quando ela ocorre na cúpula da organização, é o manda quem pode, obedece quem tem juízo. A grande vantagem da decisão centralizada é que essa decisão geralmente é mais rápida, porém imprecisa. Por quê? Porque as pessoas que tomam decisões lá na cúpula muitas vezes estão distantes de onde o problema realmente ocorre, próximo ao cliente provavelmente. Quando a gente tem uma tomada de decisão descentralizada, se dá mais autonomia para as pessoas tomarem decisões. E aí essas decisões são tomadas por pessoas que estão vivenciando o problema dentro da empresa. Geralmente as decisões são mais precisas, porém demoram um pouco mais de tempo. Por quê? Porque a gente vai trocar informações com os outros colegas até decidirmos o que realmente vamos fazer. Leva um pouco mais de tempo, porém é mais precisa. E pensando na exigência do cliente do século XXI, é melhor que a decisão seja descentralizada, mas que ela consiga chegar num nível tão intenso de perfeição que ela consiga ser rápida e precisa com essa tomada de decisão realizada pelas pessoas que estão nos níveis hierárquicos mais baixos, desde que elas tenham autonomia para isso. Então, a centralização é a maneira na qual a localização da tomada de decisão está próxima do topo hierárquico da organização. Já a descentralização pressiona os níveis hierárquicos mais baixos, né, a tomarem decisões e, consequentemente, a empresa evolui muito mais na decisão descentralizada. Eu posso dizer, interligando com as políticas de RH que nós vimos anteriormente, que quando a empresa investe em aprendizagem organizacional, as decisões tendem a ser mais descentralizadas.
mesmo porque não faz sentido ensinar para as pessoas várias competências para que elas não tenham oportunidade de aplicar. E a oportunidade de aplicação vem justamente da permissão e da cultura da decisão descentralizada. Com isso, então, a gente chega a um conceito que cai em tudo quanto é prova de gestão de pessoas, que é o conceito de empowerment. O empowerment, né, a tradução literal seria empoderamento. Mas fica meio estranha essa palavra, né? Vamos transformar essa palavra em delegação de autoridade. O que seria o empowerment, ou empoderamento, ou delegação de autoridade? Por exemplo, eu sou chefe, né, de um setor e eu tenho as minhas atribuições. Então, eu delego parte das minhas atribuições para algum subordinado. Não todas as atribuições, mas uma parte delas. Com que objetivo? Desenvolver esse subordinado. Se ele mostrar que ele dá conta de executar aquelas tarefas que foram delegadas pelo chefe, ele começa a receber um pouco mais de tarefas, um pouco mais de responsabilidades, até ele ficar apto ao crescimento profissional, né, a uma promoção. A ideia da delegação de autoridade é desenvolver pessoas, principalmente. Só que tem muitos chefes que abusam, né? Usam da delegação de autoridade para ficarem encostados. Por exemplo, numa das faculdades que eu já dei aula, tinha um coordenador que tinha uma certa intimidade, tinha sido até professor meu na época da faculdade, e quando rola aquelas semanas acadêmicas, né, ele fez uma reunião com nós, professores, e ele foi definindo: Wendel, você vai cuidar das palestras. Professor Beltrano, você vai cuidar da frequência dos alunos. Ciclano, você vai cuidar dos materiais a serem distribuídos. Ele foi delegando para todo mundo. Aí quando ele terminou de delegar para uns 10 professores, eu virei para ele e falei: chefe, desculpa a pergunta, mas e você, vai fazer o quê? E aí ele respondeu: eu vou ficar aqui dando suporte para todo mundo. O que ele quis dizer com isso? Vou ficar aqui encostado. Isso não é empowerment, isso é pilantragem, né? O empowerment, a gente delega parte da nossa autoridade para o desenvolvimento da pessoa. O conceito de empowerment, gente, é um pouco diferente de um outro conceito chamado ampliação de cargo. O que é ampliar o cargo? Quando eu amplio o cargo do subordinado, eu estou determinando que dali para frente aquele cargo terá mais e novas atribuições. Se na ampliação do cargo o subordinado erra, a culpa é dele. Agora, no empowerment ou delegação de autoridade, se o subordinado erra, a responsabilidade é do gestor. Ele delegou uma tarefa que continua sendo dele. Então, quer dizer, ele deveria ter delegado para alguém que tenha condições de executar aquela tarefa com perfeição. Ou, pelo menos, que essa pessoa possa errar sem gerar tantos danos para a empresa, mesmo porque a ideia do empowerment é a de desenvolver, né, a pessoa. Então, nunca esqueçam disso. Na ampliação do cargo, a responsabilidade é de quem executa. No empowerment ou delegação de autoridade, a responsabilidade é de quem delega, né? Então, empowerment ou delegação de autoridade é uma abordagem a projetos de trabalho que se baseia na delegação de poderes de decisão, autonomia e participação dos funcionários na administração das empresas. Analisa-se o desenvolvimento ou o grau de maturidade do empowerment na organização, avaliando o estágio evolutivo em que se encontram as áreas de gestão, as configurações organizacionais, as estratégias competitivas, a gestão de recursos humanos e a qualidade. Quer dizer, a gente só pode delegar para pessoas que estejam preparadas para essa delegação e para departamentos e equipes que também estejam preparadas para receberem a responsabilidade da execução dessas atribuições. Pois bem, como que então se dá, né, essa visualização da hierarquia e da autoridade no ambiente organizacional? E aí a gente vai falar então das estruturas organizacionais. A estrutura mais clássica, mais antiga, é a chamada de linear. Percebam que a gente tem aqui a cúpula, 3 departamentos, e abaixo de cada departamento o nível operacional, né, o nível hierárquico mais baixo. Percebam que no dia a dia os departamentos não se comunicam, não há uma ligação interligando esses setores. Numa estrutura linear, então, a comunicação é rápida. Por quê? A gente tem a comunicação descendente, né, e a comunicação ascendente, se for permitido. Não existe comunicação horizontal. Numa estrutura linear, então, é o manda quem pode, obedece quem tem juízo. Na estrutura linear, o processo decisório é altamente centralizado na cúpula, né, e os subordinados devem executar a ordem que recebem. Numa estrutura linear, então,
a gente tem uma rápida comunicação se nós tivermos poucos níveis hierárquicos. Se tiver muito nível hierárquico, vira aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Porque aí o diretor manda para o gerente, que manda para o supervisor, que manda para o subchefe, que manda lá para a orelha seca. O orelha seca que responde para o supervisor, que responde para o gerente, que responde para o chefe. Isso demoraria muito tempo. Se a gente tem níveis hierárquicos normais ou menores, a comunicação flui rapidamente. Mas, como eu falei, como o processo decisório está centralizado na cúpula, muitas vezes a decisão está distante da real necessidade do cliente que está sendo atendido lá na ponta. As estruturas lineares, elas são características daquelas teorias do bloco mecanicista, logo ali na Revolução Industrial, enfim. Né? Hoje em dia, a estrutura linear é considerada ultrapassada, mas ela ainda ocorre em organizações de pequeno porte, né? Principalmente microempresas, onde tudo é centralizado no próprio dono. Né? Imagina, por exemplo, a padaria da esquina. O próprio dono é caixa, ele é padeiro, ele é entregador, ele é cobrador, ele faz tudo. Então está tudo centralizado nele. E ele pouco confia, né, nas outras pessoas. As organizações vão crescendo e aí, obrigatoriamente, as estruturas acabam evoluindo. Então, como eu falei agora, né, a estrutura linear é a estrutura organizacional mais simples e antiga, né, baseada na chamada autoridade linear. Essa autoridade é uma decorrência do princípio da unidade de comando, apenas uma pessoa manda. Significa que cada superior tem autoridade única e absoluta sobre seus subordinados, né, e que não a reparte com ninguém. Na organização linear, ou estrutura linear, ela tem suas origens na organização dos antigos exércitos e na organização eclesiástica dos tempos medievais. Quer dizer, ela foi uma cópia meio que da estrutura da Igreja Católica antiga e ainda atual, né, onde você tem um Papa e toda a estrutura abaixo, e também de qualquer organização militar, onde essa questão da hierarquia e da autoridade é muito respeitada. Entre o superior e os subordinados, existem linhas diretas e únicas de autoridade. Então, a única coisa que interliga essas pessoas é uma linha vertical, né, que significa o direito organizacional de exigir o cumprimento de ordens e execução de tarefas, né, e de responsabilidade, que significa o dever ou incumbência de seguir ordens e executar tarefas. Então, sempre cabe ao chefe repassar as ordens, cabe ao subordinado executá-las, né? Devido a estas linhas de autoridade e responsabilidade, ocorre então uma cadeia escalar de comando, né, do mais importante, da mais elevada hierarquia, até a mais baixa hierarquia, ou apenas, né, o nível operacional. Vamos ver algumas questões sobre isso então. A estrutura organizacional que subordina um funcionário a dois chefes simultaneamente se denomina estrutura linear. Certo ou errado, gente? Errado, né? Se a gente tem a unidade de comando na linear, questão errada. Chefias generalistas, estabilidade e constância nas relações são características próprias da estrutura organizacional linear. E aí, certo ou errado? Percebe que numa estrutura linear, o chefe manda em tudo, então é chefia generalista. Há uma certa estabilidade, porque se você fizer tudo direitinho, você não perde o seu emprego. Talvez seja difícil ser promovido numa estrutura linear, só se surgir uma vaga, mas ao mesmo tempo é estável, né? E constância nas relações, que é algo mais constante do que uma única linha vertical interligando as pessoas. Então, nesse caso, questão correta. Outra, organizações horizontais e não burocráticas se utilizam mais comumente de uma estrutura linear. Já está errado, né? Se a organização é horizontal, todas as pessoas se comunicam. Não burocrática, isso não é característica de linear, né? Basicamente caracterizada por flexibilidade estrutural, favorecimento do trabalho em equipes de cooperação e descentralização de autoridade e responsabilidade. Errado, né? Essas características não são de uma estrutura linear, são da próxima estrutura que a gente vai ver, que é a estrutura chamada de funcional. Então, questão errada. Bom, as organizações foram crescendo, foram evoluindo. Depois da crise de 1929, o ser humano começou a ter voz ativa, os grupos informais começaram a ser permitidos, e aí começa a existir a necessidade dos departamentos e das pessoas se comunicarem, né, se interligando para executarem as tarefas. E aí surge a estrutura chamada de funcional. Percebam que a gente tem aqui a cúpula e os departamentos se comunicam. Então, quer dizer, no dia a dia, esses departamentos todos acabam contribuindo um com o outro para a execução das tarefas. Numa estrutura funcional, a gente tem as seguintes características: comunicação
descendente, ascendente e também horizontal. E não é incomum, numa estrutura funcional, a gente ter a comunicação diagonal também. Um outro desenho que poderia aparecer em prova sobre essas estruturas seria esse daqui. Por exemplo, a gente tem aqui a cúpula, né, temos 3 departamentos, por exemplo, onde esses departamentos são interligados. Temos aqui, então, o nível operacional de cada departamento, onde também são interligados. Comunicação horizontal. E não é incomum o subordinado de um departamento também responder aos outros 2 chefes. Comunicação diagonal. Quando ela é diagonal, é chamada de comunicação aberta ou cruzada. Isso é, todo mundo tem liberdade de se comunicar com todo mundo, independente da hierarquia. Onde eu poderia conversar com o chefe do meu chefe, sem que o meu chefe imaginasse que isso fosse uma quebra de hierarquia ou passar por cima da autoridade dele. Na teoria é maravilhoso, né? Na prática a gente sabe que é um pouco diferente. Mas quais seriam então as características, né, acadêmicas então de uma estrutura funcional? A gente tem não mais a unidade de comando, porque várias pessoas podem mandar no mesmo subordinado. A comunicação é um pouco mais demorada, porque as pessoas precisam trocar ideias entre si, mas o processo decisório mais descentralizado e mais preciso, mais próximo das realidades, né, do cliente, por exemplo. Então, a organização funcional é a estrutura organizacional que aplica o princípio funcional ou o princípio da especialização das funções. Né? O staff ou assessoria funcional decorre desse princípio, que separa, distingue e especializa. Nota-se que, à medida que as empresas crescem e seu ambiente se torna mutável e competitivo, aumenta consideravelmente a necessidade de órgãos especializados capazes de proporcionar conselhos e inovações rápidas e substanciais. Essa flexibilidade indispensável à organização competitiva e inovadora é um dos principais fracassos da estrutura linear, que não tem essa maleabilidade como a gente viu. Esta somente funciona em um ambiente estável e rotineiro. Então, quer dizer, as estruturas lineares são recomendadas para ambientes que não mudam, ambientes estáveis. Se o ambiente é conturbado, se nós temos certas inseguranças ambientais, o ideal é a estrutura funcional, porque aí as pessoas trocando ideias conseguiriam se adaptar às contingências. Taylor, como a gente viu lá nas teorias clássicas, foi um dos defensores da organização funcional, ao defrontar-se com o excessivo e variado volume de atribuições concentradas nos mestres de produção de uma siderúrgica americana, que adotava a organização linear. Ele achava que a especialização do operário deveria ser acompanhada pela especialização dos supervisores e da gerência, por meio de uma estrutura funcional. Quer dizer, percebe, já nas épocas clássicas, os autores, embora focados em tarefas, já imaginavam que uma estrutura funcional seria mais adequada com a troca de informações entre as pessoas, embora cada pessoa se especializando em cada atividade, mas uma contribuindo com a outra na execução dessas tarefas. Vamos ver como que a estrutura funcional já caiu em provas? Vamos ver algumas questões aqui. A departamentalização é influenciada por atos de descentralização funcional e de delegação de competência. E aí, galera? Departamentalizar é definir o que cada departamento faz. Isso não tem muito a ver com as estruturas. A departamentalização é o que vai escrito dentro de cada caixinha. Área de vendas, área de marketing, área de produção, a região sul, região norte, região centro-oeste, por exemplo. E aí essa questão, ela está certa ou errada? A departamentalização é influenciada por atos de descentralização funcional e delegação de competência? Questão correta, A gente departamentaliza uma empresa de acordo com a necessidade de descentralizar esse processo decisório. Se eu departamentalizo de forma geográfica, eu estou dando autonomia para cada região tomar suas decisões. Se eu departamentalizo por produtos ou serviços, eu estou dando autonomia de cada gerente de produto tomar decisões sobre os seus. Existe a departamentalização, então, funcional, cada departamento com uma função diferente. A geográfica, cada um com uma região diferente. A por produtos ou serviços, por processos, a departamentalização por clientes e a por projetos, que também é chamada de matricial. Então, quer dizer, qualquer critério de departamentalização adotado acaba sendo em função da necessidade de uma descentralização funcional. Questão correta. Caso o Ministério das Comunicações busque contemplar
uma estrutura que disponha seus órgãos componentes em áreas especializadas, em assuntos específicos, e que possua servidores especialistas nesses temas, essa disposição caracterizará uma estrutura funcional? Gente, para ter uma estrutura funcional onde a comunicação horizontal vai existir, eu tenho que ter especialistas em cada área para um ajudar o outro. Realmente, há necessidade de uma especialização maior numa estrutura funcional. Questão correta. Nos seus primeiros estágios, isso é, logo que abrem, muitas organizações usam a estrutura organizacional funcional, adicionando eventualmente departamentos de assessoria e dando ênfase a um controle burocrático. E aí, certo ou errado, galera? Se a organização acaba de abrir as suas portas, geralmente a estrutura é linear, como a gente viu antes. Questão errada. Uma estrutura funcional ela ocorre quando a organização amadurece ou cresce em tamanho com a real necessidade da descentralização do processo decisório. Questão errada. Bom, uma outra estrutura que existe é a chamada linha staff. O que é o linha staff? Staff a gente já viu em administração, que significa assessoria. Então, por exemplo, nessa empresa temos um presidente, 3 diretores. Percebe que os diretores não se comunicam no dia a dia, seria uma estrutura linear. Só que esse presidente está sobrecarregado. Ele precisa executar as tarefas a qual ele se destina e a atividade meio dele está tomando muito tempo. Então, por exemplo, os relatórios que ele tem que fazer, as atividades que não são necessariamente ligadas diretamente à atuação de um presidente na presidência de uma organização. E aí, para isso, então, ele conta agora com uma assessoria, um staff que vai ajudá-lo na execução da atividade meio, enquanto ele, presidente, se dedica à atividade fim. Qual é a diferença? A atividade fim é aquela atividade a qual a gente realmente se destina. A atividade meio são as atividades que suportam a atividade fim, mas não é diretamente atividade fim. Por exemplo, eu como professor tenho a atividade fim de dar aulas. Minha atividade meio é elaborar, por exemplo, materiais para distribuir para os meus alunos. Então eu poderia, não tenho, mas eu poderia ter uma assessoria que me ajudasse a fazer isso para que eu possa ter tempo maior disponível para dar aulas. Então isso seria uma estrutura linha staff. Tem a presença da assessoria, vai se chamar linha staff. Então, por exemplo, se nós temos aqui uma estrutura linear, isso é, os departamentos não se comunicam, e este gestor está precisando de ajuda, ele tem agora a presença de um staff, perdão, que é representado por uma caixinha lateral ligado por uma única linha a alguém. Isso vai se chamar linha staff. Agora, se a estrutura fosse funcional, como agora, um chefe, 3 departamentos, onde os 3 departamentos se comunicam, e este gestor precisa de um apoio do staff, ainda assim essa estrutura também vai se chamar linha staff. Percebe que a palavra linha não tem nada a ver com o fato da estrutura ser linear ou funcional. A palavra linha tem a ver com o fato de que o staff está ligado em linha a alguém. Então a palavra linha é do staff e não do restante da estrutura. Tem staff? Linha staff. A não ser que essa organização tenha projetos, aí a gente vai ver que ela se chamará matricial, mesmo tendo a presença do staff. Mas se for uma estrutura ou linear ou funcional, que tem a presença da assessoria, sempre se chamará linha staff. Então, é correto afirmar, galera, que o staff pode ocorrer tanto numa estrutura linear como funcional? Questão correta. Né? O linha staff pode ocorrer em qualquer uma das duas. Qual é a grande vantagem, né, da presença do staff? O fato de ter uma assessoria ajudando aquela pessoa que executa a atividade fim dentro da atividade meio. Qual é a desvantagem? É mais uma pessoa para dar opinião. O processo decisório pode ficar até um pouquinho mais lento. Mas, por outro lado, a gente vai contratar um staff que não seja especialista na área, que não seja especialista no assunto que ele assessora? Certamente não, né? Sendo ele um especialista, é uma opinião mais precisa ainda para reforçar a opinião do restante da organização. O staff tem hierarquia e autoridade definida? Não. Ele não pode tomar decisões, ele contribui para a tomada de decisão daquela pessoa que é o verdadeiro ocupante do cargo. Então, sobre linha staff. Cabendo-lhes a prestação de serviços especializados e de consultoria técnica, né, os staffs influenciam indiretamente o trabalho dos órgãos de linha.
né, por meio de sugestões, recomendações, consultoria, prestação de serviços, né, como planejamento, controle, levantamentos, né, relatórios, etc. Assim, os órgãos de staff assessoram os órgãos de linha, né, por meio de sua especialização técnica. Enquanto os especialistas de staff se aprofundam em um determinado campo de atividades, os gerentes de linha tornam-se os detentores da hierarquia da organização. Como eu falei anteriormente, então o staff está ali para dar um apoio, né, para dar um suporte, né, às pessoas que se encontram naquela linha organizacional. Vamos ver como isso já caiu em prova. O novo diretor de determinado órgão público pretende reestruturar as jurisdições das chefias e da unidade de comando. Após a reestruturação, pretende ainda tornar os diversos setores do órgão aptos a gerenciar diferentes projetos, demandados pelo restante da organização. A adoção pelo diretor da estrutura linha staff aceleraria o processo decisório. E aí, galera? Questão errada, né? Se a gente tem a presença de mais uma pessoa para emitir opiniões, o processo decisório fica um pouco mais lento. Porém, como o staff é um especialista, fica mais preciso ainda. Organizações que planejam desenvolver uma estrutura mais flexível, associada a maior eficiência e motivação, devem optar por uma estrutura linha staff? E aí, certo ou errado, galera? Bom, se está falando de organizações que desejam desenvolver uma estrutura mais flexível, né, associada a maior eficiência e motivação, ela tem que ser funcional. Lembra que eu falei que o Lean Staff pode ocorrer tanto na linear quanto na funcional? Não é a presença do staff que vai tornar a organização mais flexível ou não, né? A questão está errada. E outra, a comunicação de staff ou assessoria para os departamentos segue o fluxo ascendente de comunicação, de baixo para cima. Errado, né, galera? Porque o staff ele tem uma comunicação que horizontal, ele se comunica com quem ele assessora. Sendo assim, questão errada. Bom, vamos imaginar agora uma empresa de engenharia, por exemplo, uma construtora, que tem ali vários prédios sendo construídos no momento. Quando a gente fala então desses prédios sendo construídos, a gente está falando então de projetos. Qual é a principal característica de um projeto? Ter começo, meio e fim definidos. Todo projeto tem o quê? Prazo para ser entregue. Quando a gente tem projetos então na estrutura, essa organização agora vai se chamar de organização matricial. Percebe que aqui a gente tem um gerente, secretaria, tem uma assessoria, então já chamaríamos de Lean Staff, né? Temos os departamentos, só que olha só, cada departamento tem a ligação com os projetos da empresa. O fato de ter projetos faz com que a estrutura... Gostou da videoaula do grande professor Wendel Léo Castellano, carinhosamente conhecido como Professor Léo? Então você pode assistir o restante dessa aula e o seu módulo completíssimo no nosso site. Então, por favor, convido você a acessar o nosso site, lacconcurso.com.br, e se matricular no nosso curso completíssimo de gestão de pessoas. Nós temos 31 horas de videoaulas de gestão de pessoas exclusivas para você. Detalhe, esse curso custa apenas R$ 60 e você terá direito a 60 dias de acesso, ou seja, R$1 por dia. Pode ter certeza que aqui no Lacconcursos é o melhor custo-benefício do mercado. Pode vir, pode efetuar sua matrícula, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Além disso, esse curso de gestão de pessoas, o professor Luiz Antônio e o professor Wendel Léo garante para vocês o seguinte, que irá deixar você bastante competitivo para qualquer concurso público, quer seja municipal, estadual ou federal. Tá certo, meus amigos? Então o convite está feito, vem estudar conosco aqui no Lacconcurso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.